Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hora da Virada. Eu me chamo Roberta e nesse vídeo nós vamos falar um tema muito polêmico. Nós vamos ler em Mateus, no capítulo 19, o que Jesus, saiu da própria boca de Jesus, o que ele fala sobre o divórcio. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sei que às vezes a gente procura por palavras que confirmem coisas na nossa vida, o nosso desejo, né, emocional, mas mais importante é a gente obedecer. Se você é uma pessoa que talvez esteja passando por dificuldades, por desafios no seu casamento, e você pensa assim, não tem jeito, o único jeito é cada um num canto, né? Eu já passei por isso no meu relacionamento, no meu casamento, né? E volta e meia, às vezes, a gente passa por essas situações em que a gente não vê saída, a gente acha assim, a solução é cada um ficar num canto bem longe, né? Porque não tem mais esperança para aquela relação. Isso, as nossas emoções no momento, quando a gente está passando por esses desafios, as nossas emoções falam mais alto e falam isso pra gente, né? Então vamos ler em Mateus, no capítulo 19, o que Jesus falou, a questão do divórcio. Diz assim, ó: tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, esse capítulo ele segue, né? Mas vamos ler até o versículo 9, o capítulo 19, do versículo 1 ao 9. Então, aqui Jesus foi indagado, né? E como fala aqui a palavra, os fariseus quiseram provar Jesus, né? Porque eles pegaram uma orientação que Moisés tinha dado e falaram: olha, por que daquele jeito, daquela época era dessa forma? Então, Jesus foi explicando, né, que não é correto o divórcio, né, a não ser por adultério, por imoralidade sexual. E aí interessante essa parte no finalzinho do versículo 9, né, no versículo 8, na verdade, que é a fala da questão da dureza do nosso coração, né? Muitas vezes a gente não quer ouvir o que é o certo e o que é errado. A gente busca palavras, até mesmo no YouTube, na internet, palavras que vão ao nosso encontro, né? O encontro do que a gente está pensando, que amacia o nosso ego, que valide as coisas que a gente já está pensando. Mas mais importante que isso é a gente saber o que é o correto, né? Porque sim, existe o certo e existe o errado. E se você é uma pessoa que está me escutando, já é uma pessoa que busca a Deus, busca fazer o que agrada o coração de Deus, né? Se você é uma pessoa que já tem o hábito até de ler a Bíblia também, às vezes a gente acaba não prestando atenção nessas orientações, né, que são tão importantes no nosso dia a dia e que elas estão sim na Bíblia, né, e saiu da própria boca de Jesus, né, que o que Deus uniu, que não separe o homem, né, como diz aqui, né,
por qualquer motivo, né? Aqui Jesus foi indagado por isso, por qualquer motivo. E a verdade é essa. Às vezes, na nossa relação, no nosso casamento, por mais doloroso, por mais difícil que seja a situação, acaba sendo por qualquer motivo, porque às vezes não é um motivo muito sério, né? Assim, entre aspas, né? Às vezes é ali do convívio, do relacionamento, são pequenas coisas do dia a dia, mal resolvidas, a falta de diálogo, as manias, né? Então isso vai desgastando a relação e daqui a pouco já se torna insustentável a relação, o casamento, a falta de diálogo, uma coisa vai se juntando a outra, né? Problema vai se somando a outro problema. E aí sim se torna um desejo, um anseio de se separar, de se divorciar, que é assim, né? Por qualquer motivo, um motivo vão, um motivo tolo, né? Se a gente parar para pensar de forma racional, às vezes é uma coisa simples. Mas se você está me escutando e você pensa assim, puxa, mas o que aconteceu comigo foi uma coisa muito séria, né? Foi um desrespeito, enfim, né? Tantas situações. Aqui a gente tem que observar cada caso. E assim, acredito que você que está me escutando, você daqui a pouco tem uma pessoa para um conselheiro espiritual, uma pessoa na igreja, uma pessoa mais experiente que possa lhe aconselhar. Se você não tem, busque isso, né? Porque cada situação é uma situação. Aqui eu não estou falando de coisas graves, estou falando coisas às vezes do dia a dia, situações do nosso dia a dia de desentendimentos e que a gente já pensa em se separar, né? Em se divorciar. A nossa emoção fala mais alto e a gente já pensa em se divorciar. E aqui Jesus falou, né? Que todo aquele que se divorciar de sua mulher, né? Ou aqui a gente pode colocar assim também a mulher pensando em se divorciar do marido, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então que a gente possa pesar, que a gente possa pesar as nossas decisões, que a gente possa reler a palavra de Deus, né? Reler esse trecho, meditar na palavra, buscar bons conselhos, né? Não é buscar o conselho de qualquer pessoa que cruza o seu caminho, né? Ou que talvez não tenha uma vida ali de uma pessoa digna de dar um bom conselho, né? Mas busque um bom conselho, peça sabedoria para Deus, peça que Deus coloque pessoas no seu caminho para lhe aconselhar, busque discernimento e sabedoria, mesmo que você não tenha ninguém a quem recorrer para buscar um bom conselho, não tem nada melhor do que o nosso conselheiro, o Espírito Santo, né? Então vá para a presença de Deus, busque orientação de Deus, busque sabedoria, discernimento, busque paciência, às vezes, para lidar com os momentos desafiantes do seu relacionamento. Não seja precipitado em pensar em qualquer coisa, já querer se divorciar, já querer desfazer a sua família, né? Ainda mais se você tem filhos, eu ainda ressalto essa palavra, mas mesmo que você não tenha filhos, né? O seu lar ali, você e seu companheiro ou sua companheira, a sua família, a sua casa, tudo que vocês já construíram. Eu sei que quando a gente tá com desafio no casamento, a gente só pensa nas coisas ruins, né? Mas tente trazer à memória coisas boas, né? Coisas que você já construiu com seu parceiro, com sua parceira, a trajetória de vocês até aqui, enfim. E de novo eu falo, essa palavra é para ser usada com bom senso. Aqui eu não estou falando que Jesus proibiu abusos, né? Tipo, a gente sabe, violência física, cada coisa é na sua categoria. Se você é uma pessoa que está sofrendo agressões, você tem que procurar ajuda das autoridades, né? Procurar socorro, cada coisa na sua categoria, né? A gente não vai também estar se submetendo a situações que não são corretas nem perante a sociedade, quanto mais diante de Deus, né? E a questão da imoralidade sexual, da traição também, mas esse vídeo são sobre as
as picuinhas que acontecem na relação, que muitas vezes fazem a gente pensar em jogar a toalha e desistir, tá bem? Então eu desejo muita reflexão na sua vida, muito bom senso, muita busca pela sabedoria que Deus derrama na nossa vida, assim, é só a gente pedir, né? Pedir sabedoria, discernimento, Deus dá de graça. A gente só precisa se achegar na presença dele. Então, se você gostou desse conteúdo, dá o teu like e também compartilha essa palavra com mais pessoas que possam estar precisando dessa orientação. Abraço e até o próximo vídeo.